Ele era o homem mais temido da cidade, o milionário que despejava famílias sem piedade. Mas naquele dia, ao ver a menina dando banho no irmão doente com água da chuva, ele sentiu seu coração de pedra desmoronar. Ricardo Mendes estacionou seu Porsche preto em frente à casa simples no bairro Jardim Esperança. O contraste entre seu carro de luxo e as casas humildes ao redor não poderia ser mais gritante. Vestido com um terno italiano impecável, ele ajustou sua gravata de seda e pegou a pasta de couro no banco do passageiro. Dentro dela, os documentos que oficializavam mais uma aquisição para seu império imobiliário, a casa da família Silva. Aos 45 anos, Ricardo havia construído uma fortuna comprando propriedades de famílias endividadas por valores muito abaixo do mercado. Seu método era sempre o mesmo: adquirir hipotecas vencidas dos bancos e pressionar os moradores até que não tivessem outra opção além de sair. Alguns o chamavam de abutre, outros de gênio dos negócios. Ele não se importava com nenhum dos rótulos. Negócios eram negócios. Naquela tarde quente de janeiro, Ricardo decidiu comunicar pessoalmente o despejo à família Silva. Normalmente enviaria seu assistente, mas aquele terreno era especial, o último que precisava para completar a área onde construiria um condomínio de luxo que dobraria seu patrimônio. Ao se aproximar da casa, notou que a pintura descascava e o jardim estava mal cuidado, mas havia um pequeno canteiro de flores coloridas na entrada, cuidadosamente mantido. Estranho, pensou ele, como pessoas à beira da ruína financeira ainda se preocupavam com flores. Antes que pudesse bater à porta, ouviu vozes vindas dos fundos da casa. Movido pela curiosidade, Ricardo contornou a construção e se deparou com uma cena que o deixou paralisado. No quintal dos fundos, uma menina de aproximadamente 12 anos dava banho em um menino mais novo, usando água da chuva que havia coletado em baldes. O menino tremia, claramente doente, enquanto a garota o lavava com cuidado, falando palavras de conforto. "Vai ficar tudo bem, Pedro. A mamãe vai conseguir o dinheiro para os seus remédios. Você vai ver. Respira devagar como o médico ensinou." A voz da menina era firme, mas Ricardo percebeu o medo por trás de suas palavras. Ela não era apenas uma criança cuidando do irmão, era uma criança carregando o peso do mundo nos ombros. O menino tossiu violentamente, um som que parecia rasgar seu pequeno peito. "Luísa, tá difícil respirar", ele disse com a voz fraca. Ricardo sentiu algo estranho no peito, uma sensação que não experimentava há anos. Sua mente o transportou para 30 anos atrás, quando ele mesmo era um menino pobre, vivendo com a mãe em um barraco de madeira na periferia. Lembrou-se de como era passar frio, de como era ter vergonha de ir à escola com roupas remendadas, de como era dormir com fome. Seus pensamentos foram interrompidos por uma voz infantil. Uma menina menor, de aproximadamente 5 anos, saiu da casa carregando uma toalha surrada. "Luísa, a mamãe ligou. Ela disse que vai chegar tarde de novo porque pegou hora extra na fábrica." A menina mais velha suspirou. "Tudo bem, Bia. Vem me ajudar a secar o Pedro. Ele está tendo crise de asma de novo." Ricardo permaneceu imóvel, observando as crianças. A menina mais velha, Luísa, demonstrava uma maturidade assustadora para sua idade. Ela terminou de dar banho no irmão, o envolveu na toalha e o levou para dentro de casa, seguida pela irmã menor. Quando finalmente bateu à porta, Ricardo já não se sentia o mesmo homem que havia estacionado o carro minutos antes. A porta foi aberta por Luísa, que o encarou com olhos desconfiados. "Pois não?" perguntou ela, com uma postura defensiva que nenhuma criança deveria precisar ter. "Eu estou procurando por Marta Silva", disse Ricardo, sua voz normalmente firme, agora hesitante. "Minha mãe não está. Ela só chega à noite. Trabalha em 2 lugares", respondeu Luísa, analisando o homem de terno caro parado à sua frente. Nesse momento, ouviu-se o barulho de chaves e uma mulher de aproximadamente 40 anos, com olheiras profundas e roupas simples, apareceu no portão.
Ela parou ao ver o homem bem vestido conversando com sua filha. "Posso ajudar?" perguntou Dona Marta, aproximando-se com cautela. Ricardo se virou e, ao ver o rosto exausto da mulher, sentiu sua garganta apertar. "Sou Ricardo Mendes, da Mendes Incorporações", disse ele, estendendo a mão mecanicamente. O rosto de Dona Marta empalideceu. Ela conhecia aquele nome, todos no bairro conheciam. Era o homem que comprava dívidas e despejava famílias sem piedade. "Você veio por causa da hipoteca", disse ela, não como pergunta, mas como constatação. Suas mãos começaram a tremer. Luísa olhou para a mãe, depois para o homem, e seu rosto infantil se transformou com a compreensão. "Você é o homem que quer tirar nossa casa?" perguntou ela, dando um passo à frente, colocando-se entre sua mãe e o estranho. Ricardo sentiu o peso do olhar da menina. Não havia medo ali, apenas determinação feroz de proteger sua família. "Eu vim conversar sobre a situação", disse ele, as palavras saindo diferentes do que havia planejado. "Não temos para onde ir", disse Dona Marta, a voz embargada. "Meu marido morreu há 2 anos. Estou tentando pagar as dívidas, mas com os remédios do Pedro..." "Mamãe, o Pedro está tendo crise de novo", interrompeu Luísa. "A água está cortada há 3 dias. Tive que dar banho nele com água da chuva." Ricardo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. "Eu voltarei outro dia", disse ele, recuando em direção ao portão. Temos que discutir algumas possibilidades." De volta ao carro, Ricardo permaneceu imóvel, as mãos apertando o volante com força. Pela primeira vez em anos, sentiu lágrimas quentes escorrendo por seu rosto. A imagem da menina dando banho no irmão doente com água da chuva não saía de sua mente, nem o olhar determinado em seus olhos quando se colocou entre ele e sua mãe. Naquele momento, Ricardo Mendes, o temido empresário que havia construído um império sobre o infortúnio alheio, chorou como não chorava desde a infância. Algo havia quebrado dentro dele, e ele sabia que nada seria como antes. O despertador tocou às 4h30 da manhã, e Dona Marta Silva levantou-se no mesmo instante como fazia todos os dias. Seu corpo doía de cansaço, mas não tinha escolha. Com movimentos silenciosos para não acordar as crianças, ela se vestiu no escuro e preparou um café rápido na cozinha precária. O salário da fábrica de costura, onde trabalhava das 6 às 14, mal dava para comprar comida. Por isso, à noite, fazia faxina em escritórios no centro da cidade, voltando para casa quase à meia-noite. Antes de sair, Marta entrou no quarto onde os 3 filhos dormiam. Pedro respirava com dificuldade, mesmo durante o sono. O médico havia dito que a asma dele piorava com a umidade, mas como resolver isso morando em uma casa com infiltrações? Ao lado dele, Bia dormia abraçada a uma boneca de pano feita por Luísa. E lá estava Luísa, sua filha mais velha, que aos 12 anos já carregava responsabilidades de adulta. Marta beijou a testa de cada filho e deixou instruções escritas para Luísa como sempre fazia. Hoje havia acrescentado um recado especial. Não abram a porta para ninguém, especialmente para homens de terno. A visita de Ricardo Mendes no dia anterior a deixara apavorada. Todos no bairro conheciam histórias de famílias que perderam suas casas para ele. Enquanto caminhava até o ponto de ônibus, na madrugada fria, Marta tentava calcular mentalmente quanto faltava para quitar a dívida da hipoteca. Era impossível. Mesmo trabalhando em 2 empregos, o dinheiro mal dava para sobreviver, quanto mais para pagar dívidas. Desde que José morrera em um acidente na construção civil, 2 anos atrás, a situação só piorava. O seguro que deveria ter recebido estava preso em disputas judiciais. Na fábrica, entre o barulho das máquinas de costura, Marta tentava não pensar no homem de terno que aparecera em sua porta.
Concentrava-se em costurar o mais rápido possível, pois ganhava por peça produzida. Suas mãos calejadas moviam-se com agilidade, enquanto sua mente estava com os filhos em casa. Enquanto isso, Luísa acordava às 6 para preparar o café da manhã dos irmãos. Com a água cortada, usava a que havia guardado em garrafas PET. Deu os remédios a Pedro, que ainda respirava com dificuldade, e ajudou Bia a se vestir para a escola. "Luísa, você vai para a escola hoje?" perguntou Bia, enquanto a irmã penteava seus cabelos. "Não posso, Bia. O Pedro está muito doente para ficar sozinho", respondeu Luísa, escondendo sua tristeza. Ela adorava estudar e sonhava em ser médica um dia, mas nas últimas semanas mal conseguira ir à escola. Depois de levar Bia até a escola do bairro, Luísa voltou correndo para casa. Pedro estava sentado na cama, usando o inalador improvisado que o vizinho, seu Carlos, havia emprestado. "Está melhor?" perguntou ela, sentando-se ao lado do irmão. Pedro assentiu, mas seu rosto pálido e os lábios levemente azulados contavam outra história. Luísa sabia que ele precisava de um médico, mas como iriam ao hospital sem dinheiro nem para o ônibus? Naquela manhã, algo inesperado aconteceu. Quando Luísa foi verificar a correspondência, encontrou uma sacola na porta da frente. Dentro havia leite, pão, frutas e, para sua surpresa, uma caixa de medicamentos para asma, exatamente os que Pedro precisava. Não havia bilhete, nada que identificasse o doador. Desconfiada, Luísa olhou para os dois lados da rua, mas não viu ninguém. Levou os mantimentos para dentro, aliviada por poder dar um café da manhã decente ao irmão e medicamentos adequados. Mas quem teria deixado aquilo? Vizinhos? Impossível. Todos ali eram tão pobres quanto eles. A assistência social? Nunca haviam recebido nada deles antes. A resposta veio quando, pela janela, Luísa viu um carro preto estacionado na esquina. Mesmo à distância, reconheceu o homem ao volante. Era Ricardo Mendes, o homem que queria tomar sua casa. Por que ele estaria ajudando? Seria algum tipo de armadilha? Ricardo observava a casa do Silva de longe. Não havia conseguido dormir direito, atormentado pela imagem da menina dando banho no irmão com água da chuva. Pela manhã, comprou mantimentos e remédios, deixou-os na porta e voltou ao carro para observar. Quando viu Luísa encontrando a sacola, sentiu um alívio estranho. Seu celular tocou. Era Carlos Viana, seu sócio. "Ricardo, cadê você? Temos reunião com os investidores em meia hora." "Estou resolvendo um assunto pessoal", respondeu Ricardo, sem tirar os olhos da casa do Silva. "É sobre aquela última propriedade no Jardim Esperança? Já conseguiu o despejo?" Ricardo hesitou. "Estou reavaliando a situação." "Reavaliando? Ricardo, você está louco? Aquele terreno é fundamental para o projeto. Os investidores estão esperando." "Vou resolver isso, Carlos. Preciso de mais tempo." Desligou o telefone, ignorando as próximas chamadas. Pela primeira vez em sua carreira, Ricardo Mendes estava questionando seus próprios métodos. O império que construíra, baseado em adquirir propriedades de famílias desesperadas, agora parecia ter um preço alto demais. Seus pensamentos foram interrompidos quando notou Luísa caminhando determinadamente em direção ao seu carro. A menina parou ao lado da janela do motorista e bateu no vidro. Ricardo abaixou o vidro, surpreso com a coragem dela. "Foi você que deixou as coisas na nossa porta?" perguntou Luísa, encarando-o sem medo. Ricardo hesitou, mas assentiu. "Seu irmão precisa daqueles remédios. Por que está fazendo isso? Você quer tomar nossa casa." A franqueza da menina o desarmou completamente. "Eu não sei", respondeu honestamente. "Talvez eu queira ajudar." "Ninguém ajuda sem querer algo em troca", disse Luísa, com uma sabedoria além de seus anos. "O que você quer?" Ricardo olhou para aquela criança que falava como adulta e sentiu vergonha. "Não quero nada. Os remédios são para seu irmão, sem compromisso." Luísa o estudou por um momento, como se tentasse enxergar sua alma.
Minha mãe trabalha muito para pagar as dívidas. Ela não tem culpa que meu pai morreu. Não é justo tirar nossa casa. As palavras simples e diretas atingiram Ricardo como flechas. Não era justo. Ele sabia disso. Todo o seu império havia sido construído sobre coisas que não eram justas. Vou ver o que posso fazer, disse ele finalmente. Seu irmão está melhor? Um pouco, mas a água continua cortada e ele precisa de banho quente por causa da asma. Ricardo pegou seu telefone. Qual é o número da conta de água de vocês? Luísa hesitou. Depois entrou em casa e voltou com uma conta vencida. Ricardo ligou imediatamente para a companhia de água e pagou todas as contas pendentes, solicitando o religamento imediato. A água deve voltar ainda hoje, disse ele, devolvendo o papel a Luísa. A menina pegou o papel ainda desconfiada. Por que está fazendo isso? Ricardo olhou para aquela criança que carregava o peso do mundo nos ombros e viu a si mesmo décadas atrás. Porque alguém deveria ter feito isso por mim quando eu tinha sua idade, respondeu com uma honestidade que surpreendeu a si mesmo. Luísa assentiu, como se entendesse perfeitamente. Obrigada pelos remédios do Pedro, disse ela, antes de se virar e voltar para casa. Ricardo permaneceu no carro, observando a menina entrar. Algo havia mudado dentro dele, algo fundamental. Pegou seu telefone e ligou para seu advogado. Preciso que você suspenda todos os processos de despejo em andamento, ordenou. Todos eles. Mas, senhor, isso vai custar milhões. Os investidores... Faça o que estou mandando, interrompeu Ricardo. E quero todas as informações que puder encontrar sobre a família Silva, do Jardim Esperança, especialmente sobre o pai falecido, José Silva. Ao desligar, Ricardo olhou novamente para a casa simples. A menina que dava banho no irmão com água da chuva havia despertado algo que ele julgava morto há muito tempo: sua humanidade. Ricardo Mendes abriu a porta de sua mansão no condomínio mais exclusivo da cidade. O sistema automatizado acendeu as luzes, revelando o luxo impecável dos 600 metros quadrados que chamava de lar. Mármore italiano no chão, obras de arte nas paredes, móveis de design assinados por nomes famosos. Tudo perfeito, tudo vazio. Jogou as chaves sobre a mesa de centro e serviu-se de um uísque caro. O silêncio era ensurdecedor. Não havia vozes de crianças, nem o som de passos além dos seus. Aos 45 anos, Ricardo vivia sozinho. Seu casamento havia terminado há 5 anos, quando sua ex-esposa finalmente se cansou de dividir a vida com um homem que só pensava em acumular riqueza. Não tiveram filhos. Ele sempre dizia que crianças atrapalhariam seus negócios. Sentou-se no sofá de couro italiano e fechou os olhos. Imediatamente, a imagem de Luísa dando banho no irmão doente com água da chuva invadiu sua mente. Como aquela cena havia conseguido penetrar a armadura que construíra ao longo de décadas? Sua mente o levou 30 anos atrás, quando ele mesmo era um menino pobre na periferia. Lembrou-se de sua mãe, Dona Conceição, que trabalhava como empregada doméstica em casas de famílias ricas. Lembrou-se de como ela chegava exausta todas as noites, mas ainda encontrava energia para ajudá-lo com a lição de casa. Estude, Ricardo, ela sempre dizia. O estudo é a única coisa que ninguém pode tirar de você. Ricardo estudou. Conseguiu bolsa em uma escola particular, depois na faculdade de administração. Mas no caminho, algo se perdeu. O menino que sonhava em ajudar a mãe a ter uma vida melhor se transformou em um homem obcecado por dinheiro e poder. Cada propriedade adquirida, cada família despejada era apenas um número em sua planilha de lucros. O celular tocou, interrompendo suas reflexões. Era Carlos, seu sócio, ainda insistindo sobre o projeto do Jardim Esperança. Ricardo, os investidores estão furiosos. Precisamos daquele terreno para iniciar as obras do condomínio. Já disse que estou reavaliando a situação, respondeu Ricardo, irritado. Reavaliando?
Desde quando você reavalia despejos? Você é conhecido como o homem mais implacável do mercado imobiliário. As palavras de Carlos o atingiram como um tapa. Era assim que as pessoas o viam, como alguém implacável, sem coração. Vou resolver isso do meu jeito, disse Ricardo, desligando o telefone. Enquanto isso, na casa do Silva, a água havia voltado, trazendo alívio temporário. Dona Marta chegou do trabalho na fábrica apenas para tomar um banho rápido e trocar de roupa antes de sair para seu segundo emprego como faxineira. Luísa, como a água voltou? Perguntou ela, surpresa ao ver a torneira funcionando. Luísa hesitou. Sabia que a mãe não aceitaria a ajuda do homem que queria tomar sua casa. Foi a assistência social, mãe. Dona Marta olhou desconfiada para a filha. Assistência social? Estranho, nunca nos ajudaram antes. Eles vieram por causa do Pedro, mentiu Luísa, sentindo o peso da mentira, mas sabendo que era necessária. Disseram que uma criança com asma não pode ficar sem água. Dona Marta suspirou, abraçando a filha. Que bom, filha. Pelo menos isso. Vou dar um banho quente no Pedro antes de sair. Enquanto a mãe cuidava do irmão, Luísa olhou pela janela. O carro preto não estava mais lá, mas ela sabia que o homem rico voltaria. Havia algo no olhar dele, algo que a fez pensar que talvez, apenas talvez, ele não fosse tão mau quanto todos diziam. Naquela noite, depois que Dona Marta saiu para o segundo trabalho, a luz da casa piscou várias vezes antes de apagar completamente. Luísa tentou os interruptores, mas nada funcionava. O corte de energia que temiam havia finalmente acontecido. Luísa, tá escuro, choramingou Bia, agarrando-se à irmã mais velha. Calma, vou acender as velas, respondeu Luísa, tateando até encontrar os fósforos. O verdadeiro problema, porém, era Pedro. Seu estado havia piorado durante o dia e ele precisava usar o nebulizador para a asma. Sem eletricidade, o aparelho era inútil. Luísa, não consigo respirar direito, ofegou Pedro sentado na cama, o peito subindo e descendo com esforço. Aguenta firme, disse Luísa, tentando não demonstrar pânico. Vou pedir ajuda ao seu Carlos. Antes que pudesse sair, ouviu batidas na porta. Com cautela, Luísa espiou pela fresta da janela e viu Ricardo Mendes parado na entrada, carregando uma caixa grande. Quem é? Perguntou ela, sem abrir a porta. Sou eu, Ricardo. Vi que a luz acabou. Trouxe um gerador. Luísa hesitou. Sua mãe havia dito para não abrir a porta para ninguém, especialmente para ele. Mas Pedro precisava do nebulizador. Meu irmão está tendo uma crise de asma, disse ela através da porta. Ele precisa do nebulizador, mas não tem luz. Por isso trouxe o gerador. Posso ajudar, Luísa. Por favor, abra a porta. A sinceridade na voz dele a convenceu. Luísa abriu a porta e Ricardo entrou rapidamente, carregando o gerador. Em minutos, ele havia conectado o aparelho e uma lâmpada da sala. Onde está seu irmão? Perguntou ele. Luísa o levou até o quarto onde Pedro lutava para respirar. Ricardo ajudou a conectar o nebulizador ao gerador e a preparar o medicamento. Enquanto Pedro inalava o remédio, sua respiração foi melhorando gradualmente. Como você sabia que precisávamos de um gerador? Perguntou Luísa, observando o homem que dias antes representava sua maior ameaça. Imaginei que cortariam a luz. Acontece muito nesses casos. Ricardo parou, percebendo o que estava dizendo. Esses casos eram famílias como a dela, que ele mesmo havia colocado em dificuldades tantas vezes. Por que está nos ajudando se quer tomar nossa casa? Perguntou Luísa diretamente. Ricardo olhou para a menina, depois para Pedro, que respirava melhor, e para Bia, que o observava com olhos curiosos do canto do quarto. Eu não sei mais se quero tomar a casa de vocês, admitiu ele, surpreso com sua própria honestidade. Então por que comprou nossa dívida? Insistiu Luísa. Porque é o que eu faço, ou fazia. Compro propriedades, construo prédios caros, ganho dinheiro. Ricardo fez uma pausa.
Mas desde que vi você dando banho no seu irmão com água da chuva, não consigo parar de pensar se o que faço é certo. Luísa o estudou por um momento. Minha mãe vai chegar tarde. Ela trabalha limpando escritórios no centro. Eu sei. Mandei investigar a situação de vocês. Ricardo viu o olhar alarmado de Luísa e acrescentou: não para prejudicar, mas para entender como ajudar. Você não parece o homem que todo mundo diz que é, comentou Luísa. Que homem dizem que eu sou? Perguntou Ricardo, genuinamente curioso. O homem que tira casas de famílias pobres, o homem que não tem coração. As palavras simples e diretas atingiram Ricardo profundamente. Era exatamente a reputação que havia construído ao longo dos anos, e até então sentira orgulho disso. No dia seguinte, Ricardo visitou sua mãe, Dona Conceição, agora com 75 anos, em sua casa simples nos arredores da cidade. Ele havia comprado aquela casa para ela há 15 anos, quando começou a prosperar nos negócios. Era confortável, mas Dona Conceição mantinha a simplicidade de sempre. Meu filho, que surpresa! Faz quase um mês que não vem me visitar, disse ela, abraçando-o. Ricardo sentou-se à mesa da cozinha, enquanto sua mãe servia café. Contou a ela sobre a família Silva, sobre Luísa e seus irmãos, sobre como aquela situação o estava fazendo questionar tudo. Dona Conceição ouviu em silêncio, depois pegou as mãos do filho entre as suas. Ricardo, quando você era pequeno e passávamos dificuldades, lembra do que eu sempre dizia? Que o estudo era a única coisa que ninguém poderia tirar de mim. Sim, mas eu também dizia outra coisa, que o valor de um homem não está no que ele possui, mas no que ele faz pelos outros. Ela apertou suas mãos. Em algum momento, você esqueceu essa parte. Ricardo sentiu os olhos encherem de lágrimas. Mãe, eu construí um império e está feliz? A pergunta simples o atingiu como um raio. Feliz? Quando foi a última vez que sentira a verdadeira felicidade? Certamente não em suas conquistas financeiras, não em sua mansão vazia, não em seus carros de luxo. Acho que não, admitiu ele finalmente. Então talvez essa família esteja cruzando seu caminho por uma razão, disse Dona Conceição com a sabedoria dos anos. Talvez seja a hora de lembrar quem você realmente é, filho. Ao deixar a casa da mãe, Ricardo recebeu uma ligação urgente de seus sócios. Exigiam uma reunião imediata sobre o projeto do Jardim Esperança. Ele concordou em encontrá-los, sabendo que uma decisão precisava ser tomada. Na sala de reuniões luxuosa da Mendes Incorporações, Carlos e outros 3 sócios o aguardavam com expressões tensas. Ricardo, precisamos resolver isso, começou Carlos. Os investidores estão ameaçando retirar o apoio se não iniciarmos as obras em 2 semanas. E precisamos daquela última casa para completar o terreno, completou outro sócio. Qual é o problema? Você nunca hesitou em fazer um despejo antes. Ricardo olhou para os homens ao redor da mesa, todos vestidos com ternos caros, todos focados apenas nos números, no lucro. Ele havia sido exatamente como eles até poucos dias atrás. Há uma família vivendo naquela casa, disse Ricardo. Uma mãe viúva e 3 crianças, uma delas com problemas de saúde. E daí? Perguntou Carlos impaciente. Sempre há famílias nas casas que compramos. Isso nunca te impediu antes. Talvez devesse ter impedido, respondeu Ricardo, surpreendendo a todos, inclusive a si mesmo. A noite caiu sobre o Jardim Esperança, trazendo uma chuva forte que castigava o telhado da casa do Silva. No pequeno quarto compartilhado pelas crianças, Pedro se agitava na cama, sua respiração cada vez mais difícil. O gerador que Ricardo deixou já estava desligado, deixando a casa na escuridão. Luísa acordou com o som da respiração ofegante do irmão. Acendeu rapidamente uma vela e correu para o lado dele. O rosto de Pedro estava pálido, os lábios azulados e cada respiração parecia uma batalha. Pedro, cadê seu inalador? Perguntou Luísa, tentando controlar o pânico. Já usei, não está adiantando, respondeu Pedro entre respirações curtas.
Luísa tocou a testa do irmão. Estava febril. A chuva trouxera umidade para dentro da casa através das goteiras, piorando a condição do menino. Ela sabia que precisava de ajuda médica urgente. Correu até o quarto da mãe, mas Dona Marta ainda não havia chegado do trabalho. O relógio marcava 23h30. Luísa pegou o telefone para ligar para uma ambulância, mas a linha estava muda, cortada por falta de pagamento. Luísa, tá doendo? Chamou Pedro, sua voz quase um sussurro. O desespero tomou conta da menina. Sem telefone, sem transporte, com uma tempestade lá fora e um irmão em crise grave. Bia, lhe acorda, chamou Luísa, sacudindo a irmã. Preciso que fique com o Pedro enquanto vou buscar ajuda. Vestindo apenas um casaco fino sobre o pijama, Luísa saiu na chuva. A água gelada encharcou suas roupas enquanto corria até a casa do vizinho. Bateu na porta com força. Seu Carlos, um senhor de 70 anos, abriu a porta surpreso. Menina, o que aconteceu? É o Pedro. Ele não consegue respirar. Precisa ir para o hospital urgente. O idoso pegou sua bengala. Vamos lá ver o menino. Minha filha tem carro, mas ela só volta amanhã. Enquanto voltavam, um farol cortou a escuridão. Um carro preto parou ao lado deles. A janela abaixou, revelando Ricardo Mendes. Luísa, o que está acontecendo? Perguntou ele, alarmado. É meu irmão. Ele está tendo uma crise de asma muito forte. Sem hesitar, Ricardo abriu a porta. Entre, vamos levá-lo ao hospital. Luísa olhou para seu Carlos indecisa. O idoso assentiu. Vá com ele, é a melhor chance. Ricardo e Luísa correram para dentro da casa. Pedro lutava por cada respiração, um chiado alarmante saindo de seu peito. Ele está em broncoespasmo grave, disse Ricardo. Precisamos levá-lo ao hospital imediatamente. Ricardo envolveu Pedro em um cobertor e o pegou no colo. Luísa, você vem conosco. Bia pode ficar com seu Carlos até sua mãe chegar? A menina assentiu, explicando rapidamente a situação. Em minutos, estavam no carro, correndo pelas ruas molhadas. No banco traseiro, Luísa segurava o irmão, que piorava a cada minuto. Aguenta firme, Pedro. Ricardo dirigia em alta velocidade, ignorando sinais vermelhos. Quanto tempo ele está assim? Começou depois que dormimos. Nunca teve uma crise tão forte. De repente, Pedro começou a tossir violentamente. Depois, algo aterrorizante aconteceu. Ele parou de fazer barulho, seus lábios completamente azuis. Ele não está respirando, gritou Luísa. Ricardo fez uma curva fechada, parando na entrada de emergência do Hospital Santa Clara. Sem se importar com onde estacionava, saltou do carro, pegou Pedro e correu para dentro. Preciso de ajuda imediatamente, gritou ao entrar. Criança com crise asmática parou de respirar. A equipe médica reagiu instantaneamente. Uma médica e enfermeiros colocaram Pedro em uma maca. Sala de emergência 1, agora! Luísa tentou seguir, mas foi barrada. Você precisa esperar aqui. Ricardo colocou a mão no ombro da menina. Deixe os médicos trabalharem. Na sala de espera, Ricardo notou que Luísa tremia. Tirou seu casaco e o colocou sobre os ombros dela. Ele vai ficar bem, disse Ricardo. Este hospital tem a melhor equipe da cidade. Como você sabe tanto sobre asma? Perguntou Luísa. Eu também tinha quando criança. Crises graves, como as do Pedro. A porta da emergência se abriu e Dona Marta entrou correndo. Luísa, cadê o Pedro? Foi então que notou Ricardo. Seu rosto endureceu. O que ele está fazendo aqui? Mãe, foi o senhor Ricardo que nos trouxe. O Pedro estava muito mal. Antes que Dona Marta respondesse, a médica saiu da sala de emergência. Todos se levantaram. Família do Pedro Silva. Sou a mãe dele, adiantou-se Dona Marta. Seu filho teve uma crise asmática gravíssima. Quando chegou, estava em parada respiratória, mas conseguimos revertê-la a tempo. Se tivessem demorado mais 5 minutos, provavelmente não conseguiríamos salvá-lo. Dona Marta cobriu a boca com as mãos, chorando. Ele vai ficar bem? Está estabilizado, mas precisará ficar internado. Vamos transferi-lo para a UTI pediátrica. Ricardo deu um passo à frente.
Doutora, quero que o Pedro receba o melhor tratamento possível, não importa o custo. A médica olhou para ele com curiosidade. E o senhor é um amigo da família, respondeu Ricardo. O Pedro precisará de acompanhamento com um pneumologista e medicamentos de uso contínuo. A asma dele é severa. Providenciarei tudo, garantiu Ricardo. Quando a médica saiu, Dona Marta se virou para Ricardo com uma expressão de confusão e gratidão relutante. Por que está fazendo isso? Você veio para tomar nossa casa e agora está pagando o tratamento do meu filho. Ricardo olhou para aquela mulher exausta e para Luísa, que carregava responsabilidades além de sua idade. Porque algumas coisas são mais importantes que negócios, Dona Marta. Seu filho está vivo e isso é tudo que importa agora. Os 3 dias que Pedro passou na UTI pediátrica foram de angústia e espera. Dona Marta conseguiu licença do trabalho na fábrica, mas continuava preocupada com as contas que se acumulavam. Ricardo aparecia diariamente no hospital, sempre trazendo algo para as crianças e garantindo que Pedro recebesse o melhor tratamento. Na tarde do 3º dia, enquanto Dona Marta havia ido em casa tomar banho e buscar roupas limpas, Ricardo encontrou Luísa sozinha na sala de espera. Como ele está hoje? Perguntou, sentando-se ao lado da menina. Melhor. O médico disse que amanhã pode ir para o quarto. Luísa hesitou. Depois perguntou, por que você está fazendo tudo isso por nós? Ricardo olhou para aquela criança que falava e agia como adulta. Você me lembra de mim quando tinha sua idade. Você também era pobre? Muito. Minha mãe trabalhava como empregada doméstica. Morávamos num barraco na periferia. Luísa o olhou com surpresa. Mas agora você é rico. Sim, mas esqueci de onde vim. Esqueci como era passar dificuldades. Ricardo fez uma pausa. Você poderia me contar sobre seu pai? O rosto de Luísa se iluminou. Meu pai era pedreiro, o melhor do mundo. Ele construía casas para os outros, mas sempre dizia que a nossa era especial, porque tinha amor em cada tijolo. Como ele se chamava? José Silva. Ele morreu num acidente na construção há 2 anos. Foi quando tudo ficou difícil. Ricardo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. José Silva. O nome era comum, mas algo na história soava familiar. Ele sempre falava de um colega de escola que ajudou quando eram jovens. Continuou Luísa. Dizia que emprestou o único livro que tinha para esse menino estudar para uma prova importante. Ricardo empalideceu. A memória voltou como um raio. Um livro de matemática emprestado por um colega quando ele estava prestes a perder a bolsa de estudos por causa de uma nota baixa. O nome do colega era José. Seu pai estudou na Escola Municipal Tiradentes? Luísa arregalou os olhos. Sim. Como você sabe? Antes que Ricardo pudesse responder, Dona Marta voltou com Bia. A conversa foi interrompida, mas a revelação continuou ecoando na mente de Ricardo. Naquela noite, em sua mansão vazia, Ricardo vasculhou caixas antigas no porão. Finalmente, encontrou o que procurava. Um anuário escolar desgastado. Nas páginas amareladas, lá estava José Silva, sorrindo timidamente, ao lado de um Ricardo adolescente e magricela. As lembranças inundaram sua mente. José havia emprestado o único livro de matemática que possuía para Ricardo estudar para uma prova crucial. Graças a isso, Ricardo manteve sua bolsa de estudos, que abriu caminho para a universidade e tudo o que veio depois. No dia seguinte, quando Pedro foi transferido para um quarto, Ricardo apareceu com uma caixa nas mãos. Dona Marta estava sentada ao lado da cama do filho, com olheiras profundas de noites mal dormidas. Posso falar com a senhora 1 minuto? Pediu Ricardo. Eles saíram para o corredor, deixando as crianças no quarto. Ricardo abriu a caixa e mostrou o anuário escolar. Conheci seu marido, Dona Marta. Estudamos juntos. Ele apontou para a foto. José me ajudou quando eu mais precisava. Emprestou seu único livro de matemática quando eu estava prestes a perder minha bolsa de estudos. Dona Marta pegou o anuário com mãos trêmulas.
José sempre falava desse colega que ajudou. Dizia que foi a coisa certa a fazer. Aquele livro mudou minha vida. Se não fosse por José, eu provavelmente não teria conseguido continuar estudando. Ricardo respirou fundo. E agora descobri que estou prestes a despejar a família do homem que me ajudou a ser quem sou hoje. Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto de Dona Marta. Ele ficaria feliz em saber que você se tornou bem-sucedido. Não sei se ficaria orgulhoso do homem que me tornei, confessou Ricardo, mas prometo que isso vai mudar. Naquela tarde, Ricardo visitou sua mãe novamente. Dona Conceição ouviu atentamente enquanto ele contava sobre a descoberta. Não acredito em coincidências, filho, disse ela, segurando suas mãos. Essa família cruzou seu caminho por uma razão. Mãe, comprei a hipoteca da casa deles para despejá-los e construir um condomínio de luxo. Que tipo de pessoa isso me torna? O importante não é quem você foi, mas quem decide ser agora. Ela apertou suas mãos. Seu pai, que Deus o tenha, sempre dizia que a vida dá voltas. Talvez esta seja a sua chance de fazer a diferença de verdade. Ao sair da casa da mãe, Ricardo recebeu uma ligação de Carlos, seu sócio. Ricardo, os investidores estão furiosos. Marcaram uma reunião de emergência para amanhã. Se não resolvermos a situação do Jardim Esperança, vão retirar todo o financiamento. Estarei lá, respondeu Ricardo, desligando o telefone. Pela primeira vez em sua carreira, Ricardo Mendes estava disposto a arriscar tudo, sua reputação, sua fortuna, sua empresa, por algo que não podia ser medido em dinheiro. Algo que havia esquecido há muito tempo, sua humanidade. Uma semana após a internação, Pedro finalmente recebeu alta. Ricardo providenciou transporte e todos os medicamentos necessários. No caminho para casa, o menino observava fascinado o interior do carro luxuoso. Sua casa é maior que um palácio, Sr. Ricardo? Perguntou Pedro, ainda pálido, mas visivelmente melhor. Ricardo sorriu. É grande, mas vazia. Prefiro casas como a de vocês, cheia de pessoas que se amam. Quando chegaram ao Jardim Esperança, uma surpresa desagradável os aguardava. Vários vizinhos estavam na rua, alguns com baldes d'água. Fumaça saía de uma das janelas da casa do Silva. Minha casa, gritou Dona Marta, saindo do carro antes mesmo que Ricardo parasse completamente. Um curto-circuito havia causado um pequeno incêndio. Os vizinhos conseguiram controlar as chamas, mas o quarto das crianças e parte da sala estavam severamente danificados. O cheiro de fumaça impregnava tudo. Não podemos ficar aqui, disse seu Carlos aproximando-se, especialmente o Pedro com asma. A fumaça vai piorar tudo. Dona Marta olhava desolada para sua casa danificada. Primeiro as dívidas, depois a doença de Pedro, agora isso. Parecia que o universo conspirava contra ela. Tenho um apartamento vazio no centro, ofereceu Ricardo. Vocês podem ficar lá até a casa ser reformada. Não precisamos de esmola, respondeu Dona Marta, o orgulho falando mais alto que a necessidade. Luísa puxou a manga da blusa da mãe. Mãe, o Pedro não pode respirar essa fumaça. Vai piorar a asma dele. Dona Marta olhou para o filho, que já começava a tossir, e para as filhas cansadas. Seu orgulho valia o risco à saúde dos filhos? Só até a casa ser consertada, concordou finalmente. Ricardo ajudou a família a recolher o que podiam das áreas não danificadas. Entre os escombros do quarto das crianças, encontrou uma caixa de metal parcialmente derretida. Dentro, protegidas do fogo, havia fotografias. São as únicas fotos que temos do meu pai, explicou Luísa, aliviada por terem sobrevivido. Ricardo examinou as fotos. Em uma delas, José Silva sorria ao lado de uma casa recém-construída, a mesma casa onde estavam agora. Em outra, ele aparecia jovem, com um livro de matemática nas mãos, o mesmo livro que havia emprestado a Ricardo décadas atrás. A revelação atingiu Ricardo com força total. Não era apenas um José Silva qualquer. Era realmente o mesmo José que havia mudado sua vida com um simples gesto de bondade.
No apartamento de Ricardo, as crianças ficaram maravilhadas com o espaço e o conforto. Era um imóvel de 3 quartos que ele mantinha para hóspedes, raramente utilizado. Vocês podem ficar o tempo que precisarem, disse Ricardo. Vou providenciar a reforma da casa de vocês imediatamente. Dona Marta o observava com desconfiança. Por que está fazendo tudo isso? Primeiro salva meu filho, depois nos dá abrigo. O que quer em troca? Ricardo olhou para as fotos de José que havia trazido consigo. Seu marido me ajudou quando ninguém mais o fez. Mudou minha vida com um gesto simples. Estou apenas retribuindo uma dívida antiga. Naquela noite, depois que todos dormiram, Ricardo permaneceu na sala do apartamento, olhando pela janela para a cidade iluminada. Seu telefone não parava de tocar. Eram os sócios, furiosos com seu sumiço da reunião de emergência. Finalmente, atendeu uma chamada de Carlos. Onde você estava? Os investidores cancelaram o contrato. Estamos perdendo milhões por causa daquela casa insignificante. Aquela casa não é insignificante, Carlos. É o lar de uma família. Desde quando você se importa com isso? Você construiu um império comprando casas de famílias endividadas. As palavras de Carlos eram verdadeiras e isso doía mais que qualquer coisa. Ricardo havia se tornado exatamente o tipo de pessoa que teria desprezado em sua juventude. As coisas vão mudar a partir de agora, respondeu Ricardo, desligando o telefone. Na manhã seguinte, Ricardo surpreendeu a todos ao aparecer com arquitetos e engenheiros na casa danificada do Silva. Vamos não apenas consertar, mas reformar completamente. Fazer uma casa segura, especialmente para a condição do Pedro. Dona Marta observava desconfiada, mas havia algo diferente no olhar de Ricardo. Uma sinceridade que não estava lá quando o conheceu. Por que se importa tanto conosco agora? Perguntou ela, quando ficaram sozinhos. Ricardo mostrou a ela a foto de José com o livro de matemática. Este livro salvou meu futuro. Seu marido poderia ter vendido para ajudar sua própria família, mas escolheu me emprestar. Nunca tive chance de agradecer. Pela primeira vez, desde que se conheceram, Dona Marta sorriu para Ricardo. Um sorriso pequeno, hesitante, mas genuíno. Era o início de uma trégua, talvez até de uma amizade improvável. Enquanto os engenheiros avaliavam os danos, Ricardo recebeu uma ligação que mudaria tudo. Seus sócios haviam convocado uma reunião de emergência do conselho para votar em sua remoção da presidência da empresa. A sala de reuniões da Mendes Incorporações estava tensa quando Ricardo entrou. 5 homens de terno, seus sócios e membros do conselho, o encaravam com expressões que variavam de raiva a desapontamento. Ricardo, convocamos esta reunião para discutir sua conduta recente, começou Carlos. Você abandonou o projeto Jardim Esperança sem explicação. Perdemos investidores importantes e sua ausência está prejudicando a empresa. Ricardo permaneceu calmo, observando aqueles que foram seus parceiros por anos. Senhores, tenho uma proposta diferente para o terreno do Jardim Esperança. Ele abriu sua pasta e distribuiu documentos. Em vez de um condomínio de luxo, proponho um projeto misto. Apartamentos de padrão médio combinados com unidades de habitação social. O silêncio que se seguiu foi quebrado por risadas incrédulas. Você enlouqueceu? O lucro seria mínimo comparado ao projeto original, mas o impacto social seria imenso, rebateu Ricardo, e ainda teríamos lucro apenas menor. E quanto à família que se recusa a sair? Aquela que você subitamente decidiu proteger? Questionou o outro sócio. A casa deles será incorporada ao projeto, totalmente reformada. Eles permanecerão como proprietários. Carlos bateu na mesa. Isso é ridículo. Você está jogando fora anos de trabalho por causa de uma família qualquer. Não é uma família qualquer, respondeu Ricardo com firmeza. O homem que morava naquela casa mudou minha vida quando éramos jovens. Estou apenas retribuindo. Sentimentalismo não tem lugar nos negócios, Ricardo. Você sempre nos ensinou isso.
Talvez eu estivesse errado. Ricardo respirou fundo. Se não aceitarem minha proposta, estou preparado para comprar a parte de vocês na empresa. A oferta surpreendeu a todos. Ricardo estava disposto a arriscar sua fortuna pessoal por este novo caminho. Após horas de discussão acalorada, chegaram a um acordo. Ricardo compraria a participação dos sócios nos projetos sociais que queria implementar, enquanto manteria a sociedade nos empreendimentos tradicionais. Ao sair da reunião, Ricardo sentia-se mais leve do que em anos. Pela primeira vez, desde que se tornara rico, suas decisões não eram guiadas apenas pelo lucro. No apartamento onde a família Silva estava hospedada, Ricardo encontrou Luísa ajudando Pedro com exercícios respiratórios que o médico havia ensinado. "Como ele está?" perguntou Ricardo. "Melhor", respondeu Luísa. "Os remédios novos estão funcionando." Ricardo sentou-se com eles. "Tenho novidades sobre a casa de vocês." Dona Marta, que entrava na sala naquele momento, parou para ouvir. "A reforma começará amanhã, mas não será apenas um conserto. Vamos reconstruir completamente, com materiais especiais que não causam alergia, sistema de filtragem de ar para o Pedro, tudo novo." Luísa arregalou os olhos. "Nossa casa vai ficar igual a um palácio?" Ricardo sorriu. "Vai ficar uma casa segura e confortável. E o mais importante, vai continuar sendo de vocês, para sempre." Dona Marta o olhava incrédula. "Como assim?" "A hipoteca está cancelada", completou Ricardo. "A casa é oficialmente de vocês, sem dívidas." Lágrimas silenciosas escorreram pelo rosto exausto de Dona Marta. 2 anos de luta constante, de medo de perder o único bem que restara após a morte do marido, chegavam ao fim. "Por quê?" foi tudo o que conseguiu perguntar. Ricardo mostrou a eles o antigo livro de matemática que havia guardado todos esses anos. "Porque seu marido me ensinou que ajudar alguém quando se pode é a coisa certa a fazer." Nas semanas seguintes, a transformação foi além da casa dos Silva. Ricardo criou um programa de assistência para famílias endividadas, oferecendo renegociação justa de dívidas imobiliárias. Na empresa, implementou uma divisão de habitação social, construindo moradias dignas a preços acessíveis. Seus antigos amigos do mundo empresarial zombavam de suas novas iniciativas, chamando-o de filantropo de meia tigela. Mas, pela primeira vez em anos, Ricardo dormia tranquilo, sabendo que estava usando seu poder e dinheiro para fazer diferença real na vida das pessoas. A reforma da casa dos Silva avançava rapidamente. Ricardo visitava a obra diariamente, muitas vezes levando Pedro, que se interessava por cada detalhe da construção. "Meu pai era pedreiro", explicou o menino. "Quero ser engenheiro quando crescer." "Vai ser um excelente engenheiro", respondeu Ricardo, "e vou guardar uma vaga na minha empresa para você." Em uma dessas visitas, Dona Marta encontrou Ricardo sozinho, observando os trabalhadores. "Sabe", começou ela, "quando você apareceu na nossa porta pela primeira vez, achei que fosse o fim, que perderíamos tudo." Ricardo assentiu. "E eu seria mesmo. O homem que era antes não hesitaria em despejar vocês." "O que mudou?" Ricardo pensou por um momento. "Vi Luísa dando banho no Pedro com água da chuva. Vi uma criança fazendo o trabalho de adultos para proteger a família. E algo dentro de mim quebrou." Dona Marta sorriu. "José dizia que as pessoas podem mudar quando encontram algo que as toca profundamente." "Seu marido era um homem sábio", respondeu Ricardo. "Gostaria de tê-lo conhecido melhor." A notícia de que Ricardo Mendes, o temido abutre imobiliário, estava ajudando a família Silva espalhou-se rapidamente pelo bairro Jardim Esperança. As reações eram mistas. Alguns vizinhos desconfiavam de suas intenções, outros viam com esperança a mudança em seu comportamento. "Ele só está fazendo isso para limpar sua imagem", comentou uma vizinha enquanto observava os trabalhadores na reforma da casa dos Silva. "Depois que conseguir o que quer, vai voltar a despejar famílias." Essas palavras chegaram aos ouvidos de Luísa quando ela visitava a obra com Ricardo.
A menina olhou para o empresário, buscando algum sinal de que as acusações eram verdadeiras. As pessoas têm razão em desconfiar de mim, admitiu Ricardo enquanto caminhavam de volta ao carro. Passei anos construindo uma reputação de homem sem coração. Mas você mudou, afirmou Luísa com a convicção que só as crianças possuem. Estou tentando, respondeu ele honestamente. As resistências não vinham apenas dos vizinhos. Na escola, Luísa enfrentava comentários maldosos sobre sua família estar se vendendo para o empresário rico. Minha mãe disse que seu amigo rico só quer comprar vocês, provocou uma colega durante o intervalo, que ele vai tomar sua casa quando vocês menos esperarem. Não é verdade, defendeu-se Luísa. O senhor Ricardo está nos ajudando porque conhecia meu pai. Sei. E você acredita em Papai Noel também? Luísa voltou para o apartamento naquele dia com lágrimas nos olhos. Quando Ricardo apareceu para visitar Pedro, percebeu que algo estava errado. O que aconteceu? Perguntou ele, sentando-se ao lado da menina. Luísa hesitou, mas acabou contando sobre os comentários na escola. É verdade que você só está fingindo nos ajudar? A pergunta direta o atingiu como um soco. Não, Luísa. No começo, eu realmente queria tomar a casa de vocês para meu projeto, mas agora quero ajudar porque é o certo a fazer. Promete que não vai mudar de ideia? Prometo. Ricardo estendeu a mão. Temos um acordo? Luísa apertou sua mão solenemente. Acordo fechado. No mundo empresarial, Ricardo enfrentava resistências ainda maiores. Antigos parceiros de negócios se afastaram quando souberam de seus novos projetos sociais. Em um almoço de negócios, um importante investidor foi direto. Ricardo, você construiu uma reputação sólida no mercado. Esse súbito interesse em responsabilidade social está assustando os investidores. Ninguém acredita que seja genuíno. Não estou pedindo que acreditem, respondeu Ricardo. Estou pedindo que observem os resultados. Enquanto isso, Dona Marta enfrentava seus próprios desafios. No trabalho na fábrica, os colegas faziam insinuações sobre sua relação com Ricardo. Então agora, você tem um protetor rico, Marta, provocou uma colega. Deve ser bom não precisar mais se preocupar com dinheiro. Não é nada disso, defendeu-se Dona Marta, cansada das fofocas. Ele está nos ajudando porque conhecia meu marido. Sei, e essa ajuda não tem preço? As insinuações maldosas machucavam, mas Dona Marta estava determinada a não deixar que isso afetasse sua gratidão. Pela primeira vez em 2 anos, seus filhos estavam seguros. Pedro recebia tratamento adequado e havia esperança no horizonte. Na casa em reforma, Ricardo supervisionava pessoalmente a instalação do sistema de filtragem de ar. Pedro o acompanhava, fascinado com cada detalhe técnico. Isso vai impedir que você tenha crises de asma causadas por poeira ou mofo, explicou Ricardo. É o mesmo sistema que tenho na minha casa. Quando eu for engenheiro, vou construir casas assim para todas as crianças com asma, declarou Pedro com determinação. Ricardo sorriu. É um excelente plano. Bia, que normalmente era tímida perto de Ricardo, aproximou-se dele naquele dia. Senhor Ricardo, posso te mostrar um desenho? Ela estendeu um papel onde havia desenhado o que parecia ser sua família. Dona Marta, Luísa, Pedro e ela mesma. Ao lado de uma figura alta de terno que só podia ser Ricardo. Somos nós? Perguntou ele, genuinamente tocado. Bia assentiu. É nossa família agora. Você também. As palavras simples da criança de 5 anos atingiram Ricardo profundamente. Família. Era algo que ele não tinha há muito tempo. Naquela noite, ao retornar à sua mansão vazia, Ricardo percebeu o contraste gritante entre seu lar luxuoso e solitário e o pequeno apartamento onde hospedara a família Silva, cheio de vida, barulho e amor, apesar de todas as dificuldades. Seu telefone tocou. Era Carlos, seu ex-sócio. Ricardo, os investidores estão reconsiderando. Querem uma reunião para discutir sua proposta de habitação social. Parece que sua loucura está ganhando alguma atenção positiva na mídia.
Interessante como mudam de opinião quando percebem que podem lucrar com a responsabilidade social, respondeu Ricardo ironicamente. Não seja ingrato. É uma chance de provar que seu novo modelo pode funcionar. Ricardo concordou com a reunião, mas suas prioridades haviam mudado. O que mais importava agora era terminar a reforma da casa do Silva e garantir que Pedro continuasse recebendo o tratamento adequado. No dia seguinte, ao visitar a obra, Ricardo encontrou Dona Marta observando os trabalhadores em silêncio. "Está gostando das mudanças?" perguntou ele. "É mais do que jamais sonhei ter", respondeu ela, ainda com certa reserva. "Mas confesso que ainda não entendo por que está fazendo tudo isso. Talvez eu esteja tentando me redimir por quem fui todos esses anos." Dona Marta o estudou por um momento. "Sabe, José sempre dizia que não devemos julgar as pessoas pelo que fizeram no passado, mas dar a elas a chance de mostrar quem podem ser no futuro." As palavras simples tocaram Ricardo profundamente. Era exatamente a chance que ele precisava. Mostrar que podia ser alguém melhor do que havia sido. 3 meses se passaram. A casa dos Silva estava irreconhecível. O que antes era uma construção simples e deteriorada, agora era uma residência moderna, segura e adaptada para a condição de Pedro. As paredes foram reconstruídas com materiais antialérgicos, o sistema de filtragem de ar funcionava perfeitamente e o telhado não tinha mais goteiras. O dia da mudança chegou. Ricardo estacionou na frente do prédio onde a família estava hospedada para levá-los à nova casa. Luísa foi a primeira a entrar no carro, seguida por Pedro, que carregava seu inalador novo, e Bia, que não largava uma boneca que Ricardo havia lhe dado. "Animados para voltar para casa?" perguntou Ricardo. "Muito", respondeu Pedro. "Mal posso esperar para ver meu quarto novo." Dona Marta foi a última a entrar no carro, carregando uma pequena mala com os pertences da família. Nos últimos meses, a relação entre ela e Ricardo havia evoluído de desconfiança para um respeito mútuo cauteloso. Quando chegaram à casa reformada, vizinhos curiosos observavam de longe. A transformação era impressionante. A fachada pintada em tons suaves, um pequeno jardim na frente e uma rampa de acesso que Ricardo havia insistido em construir para o futuro. "Está linda!" exclamou Bia, correndo para a entrada. Ricardo entregou as chaves a Dona Marta. "Sua casa, como prometi, sem dívidas, sem hipoteca." Dona Marta segurou as chaves com mãos trêmulas. "Nunca poderei agradecer o suficiente." "Não precisa agradecer. Seu marido me ajudou quando ninguém mais o fez. Estou apenas retribuindo." Ao entrarem, a família ficou maravilhada. A sala era espaçosa e bem iluminada, a cozinha equipada com eletrodomésticos novos e cada criança tinha seu próprio quarto, um luxo que jamais haviam experimentado. O quarto de Pedro foi projetado especificamente para minimizar os gatilhos de asma, sem carpetes, com cortinas antialérgicas e um purificador de ar instalado. No quarto de Luísa havia uma escrivaninha com material escolar completo e uma estante com livros. "Para você estudar e realizar seu sonho de ser médica", explicou Ricardo ao ver a surpresa da menina. Luísa o abraçou espontaneamente. O primeiro abraço que trocavam. "Obrigada por salvar minha família." Aquele simples gesto de gratidão valeu mais para Ricardo do que todos os negócios lucrativos que já havia fechado. Nas semanas seguintes, outras transformações ocorreram. Ricardo ofereceu um emprego a Dona Marta no departamento administrativo de sua empresa. Um trabalho digno, com horário regular que permitia que ela estivesse mais presente na vida dos filhos. "Não quero caridade", protestou ela inicialmente. "Não é caridade, é reconhecimento. Você tem habilidades que precisamos", respondeu Ricardo. "Além disso, preciso de alguém que entenda as necessidades reais das famílias que queremos ajudar com o novo programa." O novo programa era a maior transformação na vida profissional de Ricardo. Ele havia criado uma divisão em sua empresa dedicada a reformar casas de famílias endividadas e renegociar suas dívidas em termos justos.
Em vez de despejá-las, agora as ajudava a permanecer em seus lares. A mídia, que antes o chamava de abutre imobiliário, agora destacava sua surpreendente transformação. Empresários que antes zombavam de suas novas iniciativas começavam a imitá-las, percebendo o valor da responsabilidade social para sua imagem pública. Mas para Ricardo, a verdadeira recompensa estava nas pequenas mudanças que via na família Silva. Luísa voltou a ser criança, livre das responsabilidades de adulto que carregava. Pedro respirava melhor, suas crises de asma cada vez mais raras. Bia sorria mais, desenhando figuras coloridas que invariavelmente incluíam Ricardo como parte da família. Numa tarde de domingo, Ricardo foi convidado para um almoço na casa dos Silva, o primeiro desde a mudança. Ao chegar, encontrou Dona Marta na cozinha preparando a refeição. "Posso ajudar?" ofereceu-se. Ela sorriu, um sorriso genuíno, sem reservas. "Pode cortar as verduras." Enquanto trabalhavam lado a lado na cozinha, Ricardo percebeu como aquela simplicidade o fazia feliz. Em sua mansão, tinha cozinheiros profissionais, mas nunca havia experimentado a satisfação de preparar uma refeição para pessoas que se importavam com ele. "Sabe", começou Dona Marta, "José ficaria orgulhoso de ver o homem que você se tornou." As palavras simples tocaram Ricardo profundamente. "Espero que sim. Estou tentando ser alguém de quem ele se orgulharia." Durante o almoço, rodeado pelo barulho alegre das crianças, Ricardo percebeu que havia encontrado algo que seu dinheiro nunca conseguiu comprar. Um sentido de pertencimento, uma conexão humana genuína. "Senhor Ricardo", chamou Pedro entre uma garfada e outra, "você vai continuar visitando a gente mesmo agora que a casa já está pronta?" A pergunta inocente silenciou a mesa. Todos olharam para Ricardo esperando sua resposta. "Se vocês quiserem, continuarei visitando", respondeu ele. "Vocês se tornaram importantes para mim." "Como uma família?", perguntou Bia com a franqueza típica de uma criança de 5 anos. Ricardo sorriu, emocionado. "Sim, como uma família." 1 ano se passou desde que Ricardo encontrou Luísa dando banho em Pedro com água da chuva. A vida da família Silva havia se transformado completamente. Dona Marta agora coordenava o programa social da empresa de Ricardo, ajudando outras famílias em situação similar à que a sua estivera. Seu trabalho era reconhecido e bem remunerado, permitindo que ela sustentasse os filhos com dignidade. Pedro, agora com 9 anos, não tinha crises de asma há meses. O tratamento adequado e o ambiente saudável da casa reformada haviam feito maravilhas por sua saúde. Ele se destacava na escola, especialmente em matemática e ciências, sonhando em ser engenheiro como o tio Ricardo. Luísa voltara a ser criança. Aos 13 anos, não precisava mais assumir responsabilidades de adulto. Dedicava-se aos estudos com paixão, determinada a cursar medicina. Ricardo havia prometido financiar sua educação até onde ela quisesse chegar. Bia, agora com 6 anos, florescia na escola primária. Sua personalidade alegre contagiava a todos, e seus desenhos sempre incluíam Ricardo como parte da família. O tio que consertou nossa casa e o coração da mamãe, como ela dizia, com a inocência das crianças. Numa manhã de sábado, Ricardo chegou à casa do Silva dirigindo seu próprio carro, sem motorista, um hábito que adquirira nos últimos meses. Trazia consigo plantas e documentos. "Bom dia, trouxe uma surpresa", anunciou ele quando Dona Marta abriu a porta. As crianças correram para recebê-lo como sempre faziam. Ricardo havia se tornado presença constante na vida deles. Almoços de domingo, ajuda com a lição de casa, passeios no parque. "Que surpresa?", perguntou Luísa, curiosa. Ricardo estendeu as plantas na mesa da cozinha. "Comprei o terreno ao lado da casa de vocês." "Vai construir um prédio?", perguntou Pedro, preocupado. "Não, vamos construir um centro comunitário para o bairro, com biblioteca, sala de informática e um consultório médico que atenderá gratuitamente."
Os olhos de Dona Marta se encheram de lágrimas. Ricardo, isso vai ajudar tantas famílias. Foi sua ideia, lembra? Você mencionou como o bairro precisava de um lugar assim. Dona Marta havia se tornado mais que uma funcionária para Ricardo. Era uma conselheira, alguém cuja opinião ele valorizava profundamente. A experiência dela com as dificuldades reais das famílias trouxe uma perspectiva que nenhum consultor caro poderia oferecer. Quero que você dirija o centro, continuou Ricardo. Ninguém conhece melhor as necessidades da comunidade. A transformação de Ricardo Mendes, de temido abutre imobiliário a empresário socialmente responsável, havia inspirado outros no mercado imobiliário. Seu novo modelo de negócios, lucrativo mas ético, provava que era possível conciliar sucesso financeiro com impacto social positivo. Sua empresa crescia de forma sustentável. O projeto de habitação social no Jardim Esperança, que substituíra o condomínio de luxo originalmente planejado, estava quase concluído. Famílias de baixa renda teriam acesso a moradias dignas, com financiamento justo. Naquela tarde, enquanto ajudava Pedro com um projeto de ciências, Ricardo recebeu uma ligação de sua mãe, Dona Conceição. Filho, acabei de ver a reportagem sobre seu novo centro comunitário no jornal. Estou tão orgulhosa de você. Obrigado, mãe. Estou tentando fazer a diferença de verdade. Você encontrou seu caminho, Ricardo. Seu pai estaria orgulhoso. Após desligar, Ricardo observou a família Silva reunida na sala. Luísa lendo um livro de biologia, Bia desenhando no chão, Pedro concentrado no projeto de ciências, Dona Marta preparando um lanche na cozinha. Uma cena simples de felicidade doméstica que um ano atrás parecia impossível para ambos os lados. No que está pensando? Perguntou Dona Marta, notando seu olhar contemplativo. Em como a vida dá voltas, respondeu Ricardo. Vim aqui para tomar sua casa e acabei encontrando uma família. Dona Marta sorriu. José sempre dizia que não existem coincidências, apenas encontros que estavam destinados a acontecer. Naquela noite, ao retornar para sua mansão, Ricardo não sentiu o vazio habitual. Sua casa continuava grande demais para um homem só. Mas seu coração estava cheio. Havia encontrado um novo propósito de vida, não apenas acumular riqueza, mas usá-la para fazer diferença na vida das pessoas. Em sua mesa de cabeceira, ao lado de contratos milionários e relatórios financeiros, havia um desenho feito por Bia. 5 figuras de mãos dadas: Dona Marta, Luísa, Pedro, ela mesma e Ricardo. Embaixo, com letra infantil, estava escrito Nossa Família. Para o homem que um dia foi conhecido como o mais implacável do mercado imobiliário, aquele simples desenho valia mais que todo o império que construíra. Era a prova de que mesmo os corações mais endurecidos podem se abrir quando encontram o que realmente importa na vida. O milionário que foi tomar a casa havia se transformado no homem que ajudava famílias a manterem seus lares. E tudo começou com uma menina dando banho no irmão com água da chuva. Uma imagem que mudou para sempre o rumo de sua vida.